A primeira luz daquele amanhecer não trouxe esperança. Menos, trouxe silêncio. Um silêncio pesado, quase sólido, que parecia repousar sobre o convés como uma premonição antiga, antes que qualquer homem pudesse respirar fundo. O Pacífico rompeu essa quietude com o rugido de motores inimigos. Um som grave e distante, que crescia como uma onda inevitável. Alguns marinheiros disseram que ouviram antes o zumbido, outros afirmaram que sentiram o ar tremer. Mas todos, sem exceção, perceberam que aquele dia não seria apenas mais uma batalha. Menos seria um aviso. A névoa matinal ainda se desfazia quando as primeiras sombras surgiram no céu. Elas não se moviam como máquinas menos, moviam-se como predadores, rápidas, precisas, anfriás. O sol, ainda baixo, refletia sobre as asas metálicas e criava flashes parecidos com lâminas sendo erguidas. Os radares haviam captado sinais tarde demais, e cada segundo que se perdia era como uma porta se fechando atrás dos homens, que ainda tentavam compreender o que se aproximava. O cheiro de óleo, pólvora e sal se misturava ao ar, criando um ambiente denso que parecia grudar na pele. Oficiais gritavam coordenadas, marinheiros corriam, portas metálicas batiam, sirenes ecoavam como gargantas de ferro, anunciando o pior. Mas no meio do caos, havia algo mais profundo. A sensação de que o oceano inteiro observava uma vastidão azul, infinita, esperando. O Pacífico nunca fora tão vivo, tão presente. Nunca parecera tão devorador. E então, os céus se abriram. O ataque começou com uma precisão quase cruel. Bombas cortaram o ar como meteoros pequenos e implacáveis. O chão vibrava a cada explosão, a água subia em colunas violentas que engoliam luz e homens. Fragmentos de metal se espalhavam pelo convés como chuva afiada. A fumaça negra se ergueu em espirais lentas, sufocantes, enquanto gritos tentavam atravessar o barulho ensurdecedor da artilharia. Havia quem lutasse, quem rezasse, quem gritasse ordens que o vento arrancava dos lábios, antes que chegassem a outra pessoa. Havia também quem simplesmente olhasse para o céu, tentando entender como um dia aparentemente comum se transformara em um abismo. O Pacífico não era mais um cenário. Era um inimigo, um tribunal, um poço profundo onde cada erro era pago com sangue e silêncio. Os soldados perceberam isso no instante em que as primeiras aeronaves mergulharam. Velozes e impiedosas. Perceberam que não estavam apenas defendendo um navio, ou uma frota, ou uma posição. Estavam lutando contra o próprio destino, um destino que parecia decidido antes mesmo do amanhecer. E enquanto o ataque desenrolava sua fúria metódica, uma verdade emergia nos olhos de cada homem ali. O Pacífico não seria um campo de batalha. Seria um moedor, e ele já havia começado a funcionar. A chuva pesada escondia o cheiro de sangue, mas não a sensação de que algo colossal e irreversível havia começado. No convés metálico do contratorpedeiro, o SS Monsen, homens cobertos de lama e pólvora tentavam enxergar através da névoa que engolia o Pacífico. Enquanto o rádio explodia com mensagens entrecortadas que falavam de surtidas aéreas japonesas surgindo do nada, cada voz transmitida soava mais tensa do que a anterior, como se todos estivessem percebendo, ao mesmo tempo, que aquele mar enorme e silencioso não seria palco de vitórias rápidas. Seria um ritual de desgaste lento. Quando os radares captavam pontos que piscavam como mosquitos metálicos, a tripulação prendia a respiração, esperando o impacto. O céu não fazia ruído algum antes do ataque. Era isso que atormentava os homens. A invisibilidade. As aeronaves japonesas surgiam como lâminas ociosas que encontravam carne, vindo de direções que ninguém conseguia prever. Era como lutar contra o próprio horizonte. O Pacífico não era apenas um oceano. Era uma armadilha feita de distância, clima e ausência de abrigo. Diferente da Europa, onde cada quilômetro era marcado por cidades, florestas e estradas. O Pacífico oferecia nada além de água e ilhas pequenas demais para dar esperança e grandes demais para não exigir vidas em troca. Os fuzileiros começaram a perceber a lógica cruel daquele teatro. Cada ilha capturada significava apenas outra ilha, esperando logo adiante, mais densa,
mais hostil, mais capaz de devorar batalhões, sem deixar testemunhas. No interior de uma cabine estreita, mapas eram iluminados por lâmpadas presas com arames improvisados. Oficiais marcavam pontos com o cuidado de um cirurgião, mas com a expressão de quem já sabe que a operação falhou, antes mesmo do primeiro corte. O silêncio entre eles era mais eloquente do que qualquer ordem. Ninguém dizia em voz alta, mas todos viam a mesma coisa. Uma longa trilha de ilhas que compunha um corredor de ossos. Um caminho que exigia que homens marchassem em direção a selvas invisíveis e praias que pareciam tranquilas, mas escondiam metralhadoras enterradas sob palmeiras e minas improvisadas misturadas à areia quente. Foi nessa noite, enquanto o navio balançava com o peso do mar, que o comandante imaginou algo que não teria coragem de confessar. Ele observou o mapa e entendeu que cada seta traçada com tinta vermelha não apontava para vitórias, menos apontava para túmulos futuros. Era o tipo de pensamento que quebrava a espinha de um homem treinado para nunca hesitar. Mas o Pacífico estava ensinando a todos que hesitar não era fraqueza, menos era lucidez. A costa de Guadalcanal surgia à distância como um vulto mal recortado pela tempestade. O vento trazia um cheiro estranho de flores, misturado ao odor pesado de combustível queimado. Era um perfume que enganava os sentidos menos bonito demais para existir num lugar que nas próximas horas se transformaria em um altar de fogo e aço. E enquanto os motores diminuíam para a aproximação final, o comandante percebeu que o maior inimigo não era o exército japonês, era a própria vastidão. Um oceano que exigia homens suficientes para alimentar uma batalha que nunca parecia terminar. Um oceano que observava tudo, mudo, implacável, eterno. A selva parecia afundar em si mesma, quando os primeiros sons da madrugada se misturaram à respiração pesada dos fuzileiros. Nada ali anunciava esperança. O ar úmido grudava na pele como um aviso silencioso, e cada folha que balançava parecia sussurrar a mesma verdade. Ninguém sai daqui igual ao que entrou. O Pacífico não era apenas um campo de batalha, menos era um organismo vivo, hostil, que devorava homens sem distinguir coragem de medo. As patrulhas avançavam devagar, pisando num solo que se transformava em lama a cada passo, enquanto o vento carregava o cheiro forte de vegetação apodrecida, misturado ao rastro metálico da pólvora da noite anterior. Um soldado do Alabama, o rosto coberto de fuligem, murmurou que o silêncio parecia errado, como se a selva estivesse prendendo a respiração, antes de engolir todos eles de uma vez. Ele não sabia que, escondidos em túneis quase imperceptíveis, dezenas de soldados japoneses observavam cada movimento, invisíveis, pacientes, parte da própria ilha. Quando os americanos finalmente alcançaram a encosta que servia de passagem para o interior, perceberam que nada ali obedecia às lógicas que conheciam. Os mapas não valiam nada. As trilhas se fechavam. A visão era sempre parcial, e o inimigo, silencioso e meticuloso, surgia apenas no instante em que a morte já era inevitável. Um estalo seco no galho à direita fez com que todos levantassem as armas ao mesmo tempo. Mas nada aconteceu. Apenas o vento, apenas a própria imaginação corroída pelo terror contínuo. Era assim todos os dias. O comandante Merrill, olhar endurecido por noites sem sono, tinha consciência de que o Pacífico estava quebrando os homens mais rápido do que as balas. A selva os isolava, drenava a sanidade, fazia cada sombra parecer uma emboscada prestes a acontecer. Era impossível saber onde terminava o território japonês e começava o instinto de sobrevivência pura. A fronteira era móvel, invisível, implacável. Os relatos das primeiras horas da ofensiva chegavam pelo rádio, interrompidos por chiados constantes. Alguns batelões sequer haviam tocado terra, outros tinham desaparecido entre corais e ondas violentas que engoliam embarcações inteiras, antes que qualquer grito pudesse ecoar. E, mesmo para aqueles que conseguiam avançar, o inimigo surgia na escuridão, como se brotasse das raízes, dos troncos, da própria respiração da selva. Um fuzileiro ex-surfista da Califórnia olhou para o horizonte sem cor e sussurrou: "O mar acabou. A terra acabou. Só sobrou o medo.
O narrador sabia menos ali. Naquele instante em que o sol tentava romper sem sucesso a barreira da umidade, os Estados Unidos finalmente compreenderam que o Pacífico não seria conquistado com estratégias ensinadas em academias. Não haveria vitória limpa, avanço rápido ou glória dourada. Haveria apenas resistência, desgaste, doença, emboscadas e a lenta erosão da esperança. O Pacífico não era um teatro de operações. Era um moedor e os homens, matéria-prima. A noite avançou sobre o Pacífico como uma cortina pesada, abafando o som das ondas e transformando o mar em uma massa negra sem horizonte. Os pilotos americanos que voltavam das missões descobriram, tarde demais, que o combustível não seria suficiente para retornar aos porta-aviões. A escuridão engolia o céu e apenas o brilho pálido da lua refletia nas asas danificadas. Alguns tentaram pousar em pistas improvisadas. Outros, sem alternativas, saltaram para o vazio, desaparecendo na imensidão líquida enquanto seus aviões mergulhavam sem cerimônia. Os códigos chamavam esses desaparecimentos de perdas operacionais, mas todos sabiam o que significava. O mar estava começando a pedir o seu preço. Nos abrigos subterrâneos, os comandantes analisavam mapas que não paravam de se mover, como se as ilhas respirassem, como se o inimigo estivesse em todos os lados. O Pacífico era um labirinto vivo, e cada tentativa de avançar revelava outra armadilha. Selva, febre, emboscadas silenciosas, artilharia escondida em montanhas que pareciam adormecidas. Os japoneses dominavam o terreno com a paciência de quem esperou pela guerra durante séculos. Estavam dispostos a lutar até o último homem menos. E naquela noite, os americanos perceberam que isso não era bravata, era promessa. Enquanto isso na praia marcada por crateras, um pelotão aguardava reforços que nunca chegavam. O rádio chiava com fragmentos de mensagens, interferência, confusão, o ar cheirava a pólvora, mas também a um tipo de silêncio estranho, o silêncio que acontecia antes de algo ruim. Um dos soldados, com as mãos tremendo, repetia uma frase que ouvira de um sargento veterano. O Pacífico não mata rápido, ele desgasta. A frase se espalhou entre eles como um aviso sussurrado. Ali, cada passo adiante custava uma parte do que ainda restava de coragem. Os estrategistas em Washington imaginavam o conflito em linhas retas, setas apontando para ilhas, números, estimativas. Mas no campo, nada era previsível. Cada árvore era uma possível emboscada. Cada caverna, um reduto impossível. Cada noite, um teste de sanidade. E quando os primeiros relatos detalhados começaram a chegar, menos corpos mutilados pela selva, unidades inteiras apanhadas no escuro, soldados que enlouqueciam com o calor ou com o isolamento, ficou claro que aquela guerra tinha regras próprias. O Pacífico não seria conquistado por força bruta, seria conquistado por sobrevivência. E naquele momento, enquanto aviões caíam no mar e homens desapareciam na neblina, os Estados Unidos da América finalmente entenderam que aquele não seria um teatro de operações comum, mas um abismo que exigiria tudo, menos absolutamente tudo, de quem ousasse atravessá-lo. O amanhecer trouxe uma luz fraca e doentia, filtrada por nuvens baixas que arrastavam consigo um cheiro de ferro e sal. A praia parecia um espelho de um pesadelo coletivo. Capacetes espalhados, mochilas rasgadas, pedaços de artilharia, enferrujando antes mesmo de serem usadas. Os homens que haviam sobrevivido à noite caminhavam lentamente, como se temessem que o chão se abrisse sob seus pés. E havia razão para temer, porque a selva à frente parecia viva, murmurando com sons que não pertenciam à natureza. No Pacífico, cada passo dentro da vegetação era como entrar na boca de um animal maior. Os oficiais tentavam manter a disciplina, mas até eles sentiam o peso crescente de uma verdade inescapável. Não havia linha clara entre avanço e derrota. Era tudo mistura, caos, improviso. A guerra deixava de ser estratégia e se transformava em resistência pura. Os soldados começaram a desenvolver um sexto sentido, um pressentimento que surgia antes do ataque inimigo. Antes do disparo, antes da emboscada. Um silêncio repentino na selva, um cheiro estranho no vento,
uma vibração no solo. O tipo de percepção que só quem conviveu com a morte por tempo demais adquiria. Mas para o interior da ilha, um grupo avançado encontrou algo que mudaria a percepção americana sobre aquele teatro para sempre. Uma rede intrincada de túneis e cavernas. As passagens eram estreitas, sufocantes, iluminadas por tochas que pareciam ter sido acesas com raiva. Lá dentro, o ar era tão quente que parecia derreter os pulmões. Eles entenderam que os japoneses não apenas estavam preparados, tinham transformado o terreno inteiro em uma fortaleza invisível. Não importava quantas bombas fossem lançadas sobre a superfície. Havia outro exército, intacto, escondido sob os pés deles. Quando os primeiros relatos desse subterrâneo chegaram ao comando, o impacto foi devastador. Os oficiais perceberam que o inimigo não lutava apenas com armas, mas com geografia, tempo, cultura e convicção. A vitória, ali, não seria rápida, não seria limpa, não seria garantida. E naquela manhã abafada, enquanto o sol filtrava uma luz pálida sobre as trincheiras apertadas, os americanos tiveram uma revelação amarga. O Pacífico não era apenas um campo de batalha. Menos era um moedor de homens, indiferente a quem entrasse, implacável com quem tentasse dominá-lo. A guerra ali exigiria mais do que estratégia, exigiria sacrifícios que ninguém, até aquele momento, tinha ousado imaginar. A escuridão daquele pedaço de mar parecia respirar. O Pacífico, imóvel por alguns segundos, escondia sob sua superfície tudo o que restara de uma batalha que jamais deveria ter sido travada daquele modo. O cheiro de pólvora ainda se misturava ao sal. Os navios que sobreviveram moviam-se devagar, como feridos tentando lembrar que ainda estavam vivos. E, no convés, homens que horas antes ainda gritavam ordens agora permaneciam em silêncio. E era esse silêncio que mais assustava. Os Estados Unidos da América tinham entrado no Pacífico acreditando que seria apenas uma grande extensão de água a ser dominada. Mas ali menos naquele dia, naquele pedaço de oceano, perceberam que não enfrentariam apenas um inimigo armado, mas uma lógica de guerra incapaz de recuar, incapaz de excitar, incapaz de temer a morte. Era como lutar contra o próprio vazio. Os relatos posteriores diriam que os soldados americanos começaram a envelhecer ali, não fisicamente menos, mas nos olhos. O brilho juvenil de quem acreditava que a guerra tinha regras desapareceu como fumaça. Cada homem que sobreviveu àquele confronto carregaria para sempre a sensação de que o mar havia cobrado algo deles, algo que nenhum relatório militar poderia descrever. No rádio, a voz do comando falhava, cortada por estática, mas a mensagem estava ali, clara como um presságio. Aquilo não tinha sido uma vitória, tinha sido um aviso. O Pacífico não seria conquistado com pressa, nem com otimismo estratégico. Seria uma travessia lenta, amarga e repleta de fantasmas. Um moedor de homens, onde cada ilha custaria sangue, tempo, sanidade e memórias que jamais abandonariam aqueles que sobrevivessem. Enquanto o sol descia no horizonte, tingindo o céu com tons pesados, os marinheiros observaram o brilho alaranjado refletindo na água marcada por destroços. Era quase belo, e isso tornava tudo ainda mais cruel. A natureza continuava indiferente, como sempre, observando silenciosamente o que os homens faziam uns aos outros. O narrador onisciente da história, se existisse, talvez dissesse que foi naquele instante menos no choque entre a luz do fim do dia e os rastros da destruição, que a Marinha Americana entendeu o custo real que ainda não havia sido pago. Os mapas mudar-se-ão, as estratégias mudariam. Até os líderes mudariam, mas o Pacífico mudaria os homens. E quando a noite enfim caiu, cobrindo tudo com uma escuridão que parecia infinita, a sensação era a mesma em cada navio sobrevivente, em cada mente cansada que olhava para o mar. A guerra no Pacífico não seria vencida, seria suportada, e aqueles que ali ficaram sabiam, sem que ninguém precisasse dizer, que o preço daquela travessia acabava de começar.